Olá, amigos do canal Doutor Agro. Vamos para o nosso Agro 30, comentando aí agora os fatos principais, números aí do mês de junho, que esperar do segundo semestre e principalmente também um resumo aí do nosso primeiro semestre, né? O que a gente tem de relevante aí. Então, são 3 blocos que eu queria comentar com vocês. Além dos fatos, o que a gente tem que olhar agora para julho. E no último bloco mostrar umas imagens legais aí, pessoas que fazem parte desse nosso agro tão vibrante, né? Empresas em todos os setores aí, coisa impressionante como a gente tem criatividade aí em andamento, né? Se você não está inscrito no canal aqui do YouTube, aproveita esse momento aí e se inscreva. Aqui a ideia é trazer conhecimento a cada mês, a cada 2 meses, para que vocês possam tomar decisões mais embasadas, pelo menos com a nossa opinião. Bom, o que estamos aí com grãos? Nesse momento, as atenções todas lá para os Estados Unidos, né, porque é o grande tapete que está aí em produção, mas a Conab soltou aí o nosso 9º levantamento, a estimativa atual em 297,5 milhões de toneladas e ela aumentou. Lembra, a Conab começou alta, veio caindo e agora voltou a subir. Mas é 7% menor do que a safra 22-23. A área plantada também está impressionante, toda vez está somando mais. E agora nós estamos com... Somando mais é complicado, né? Toda vez está somando. Agora nós estamos com 500 mil hectares, um crescimento de 1,3%, e a área chegando em 79,6 milhões de hectares. Está encostando em 80 milhões de hectares. Vamos ver se com as novas estimativas aí dá para pegar os 80 milhões nesta safra ainda, mas com certeza na 24-25 nós vamos chegar a 80 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil, né? Que maravilha. Vamos passar para o milho agora. O milho, o importante é o USDA, o que é que eles estão dizendo, né? Então, a produção global foi mantida em 1,22 bilhão de toneladas, é uma produção um pouquinho menor do que a safra anterior, 0,7%. Eles estão colocando o Brasil com 127, lembrando que esta é a safra que nós vamos plantar em setembro, a primeira e segunda safra, 127, a Argentina 51, né? E os estoques então ficariam aí ao redor de 310, 311 milhões de toneladas. Então a situação do milho ela está bem equilibrada. Nós temos que ficar de olho aí com a questão da segunda safra no Brasil e a demanda de milho que está muito forte, né? As exportações de carne do Brasil estão indo muito bem e também a etanol de milho, cada vez mais fábricas novas aí demandando o cereal. Na Conab, aí já é a estimativa dessa safra aqui, né? Os americanos então são 127, mas a próxima, essa atual, a Conab está dando 114, aumentou em relação a maio, 2,5 milhões de toneladas, há um certo otimismo aí. E o comparativo com 22, 23 é que nós temos 13% a menos de milho. A área de milho aumentou 200 mil hectares, nós vamos estar chegando pertinho de 21 milhões de hectares, sendo 16 milhões de hectares de segunda safra. Então o milho está com essa situação aí. O progresso de safra é importante também vocês saberem, né? A primeira safra está praticamente colhida e o plantio da segunda safra está concluído e já tem um pouquinho de andamento de colheita de segunda safra aí, com 28% acima do que estava na safra anterior. Pena que deu uma secada, né? Atrapalhando um pouquinho, porque vinha vindo super bem lá. Eu visitei regiões em Goiás, incrível, né? Mas deu uma secada aí, Mato Grosso do Sul, atrapalhando um pouquinho aí no finzinho do segundo tempo. Então, no caso do milho, está um cenário de relativa estabilidade aí na oferta e uma demanda boa. Então, no milho, de repente, a gente até pode ter uma surpresa favorável aí de preços na minha leitura. Vou passar para a soja agora, que vocês devem estar curiosos. A produção global aí estimada em 422 milhões de toneladas, está empatada em relação ao que o USDA trouxe do mês anterior, mas é uma safra com 6,5% a mais. Olha, a história da soja hoje é diferente da história do milho, que a gente está contando aí.
E a expectativa dos americanos é que o Brasil, na safra a ser plantada em setembro, outubro, faça quase 170 milhões de toneladas de soja. E a Argentina com 51 e eles ao redor aí de 120. Então, os estoques de soja passariam a 128 milhões de toneladas, o que daria 13% de aumento. A Conab trouxe agora da safra atual, né, que o Brasil já concluiu, a expectativa de 147,3 milhões de toneladas, o que dá 400 mil a menos, e 4,7% menor do que 22, 23. E a área de soja, por incrível que possa parecer, 46 milhões de hectares, aumentou 300 mil em relação a maio, estimativa de maio, 4,3% a mais do que o anterior. Então veja só, pessoal, produtor de soja no Brasil, e mesmo com o preço, mesmo com a situação complexa, aumentou a área na safra 23-24. A colheita está concluída, né? E o plantio nos Estados Unidos também é importante saber que na soja e no milho estão praticamente concluídos, no algodão 94%, 95%. Então, em relação aos preços do agro hoje para vocês, aí, a soja entregue em Paranaguá 138, 130 entregue em Cooperativa de São Paulo, houve um aumento de 0,3% no mês, o milho está aí com 57, 58 reais, caiu 3,5%, algodão 3,97 por libra peso, aumentou 1,6%, o café deu um aumento bom, né? O café está num ótimo momento aí, tal como a laranja, e a arroba do boi, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho do boi aí, 225. Então agora a expectativa para o milho, para a soja, né? O milho eu já comentei, para a soja vem vindo muita soja aí, então você produtor, faz a conta aí agora, quem sabe já é um momento de vender aproveitando esse câmbio, que enquanto eu estou gravando aqui para vocês está 5,50. Eu acho que, se fosse vocês, eu já fixaria uma parte importante aí da minha soja ser plantada em setembro, outubro. Você tem o custo de produção controlado. Aliás, esse é um outro ponto importante que eu queria falar para vocês, não bobeiem com os insumos. Comprem logo fertilizantes defensivos que vocês vão usar. Eu não vejo argumentos para esses preços abaixarem de agora até setembro. Aliás, eu vejo argumentos até para eles subirem, até porque muitos desses produtos, os estoques estão baixos, as empresas diminuíram muito as importações aí da China, em virtude dos estoques elevados que estavam vindo da safra anterior, e nós temos desvalorização do câmbio também. Então, talvez até o melhor momento, e eu tenho alertado vocês aqui, o melhor momento para comprar já tenha até passado, tá? Balança comercial do nosso agro, as exportações do mês de maio fecharam em 15 bi, as importações 1,6 bi, então o saldo do agro foi de 13,4 bilhões. Nossas exportações acumuladas de janeiro a maio já estão em 67 bilhões de dólares. Complexo soja vem vindo bem, apesar de ter caído muito em relação a 2023, mas foi um aumento enorme, né? Trouxe 6,7 bilhões, carne está muito bom, 2,1 bi, produtos florestais também cresceu 25%, 1,5 bi, o açúcar vem vindo firme e forte, para a alegria aí do produtor de cana, com 1,4 bi, e o café aí com aproximadamente 1 bilhão, crescimento de 69% em relação a maio de 23. Então, queria comentar um pouquinho a questão da arroba, né? A arroba, na minha opinião, era até para ter caído mais, porque o Brasil está batendo recorde de animais, impressionante, né? Então, isso aí, essa história vai trazer para vocês aumento de preços pecuaristas aí, porque nós estamos abatendo fêmea, abatendo muito, a expectativa é passar de 35 milhões de cabeças sendo abatidas aí esse ano, talvez mais de 15 milhões aí de fêmeas, e para sorte, o mercado interno está puxando bem, não só boi, mas também frango e também suínos, e o mercado externo está puxando bastante. Então, está se construindo estruturalmente um bom momento aí para frente, porque os mercados continuando bem, crescimento econômico aí talvez 2% no Brasil, segundo semestre melhor, exportação vindo bem, não tendo nenhuma tragédia, nós estamos consumindo oferta, em algum momento vai ter reação aí dos preços da arroba, mas eu creio que provavelmente para o ano que vem. Então agora é tentar aguentar aí no custo de produção esse valor que está judiando aí em termos de margens, né?
Laranja também segue firme e forte, nós estamos com um problema grave de oferta, né? Nós temos esse trabalho junto com o Fundecitrus aí da estimativa de safra. Tá baixa a produção, está sofrendo para burro com o calor, com o clima, está sofrendo com o greening e nós estamos numa situação de estoques muito baixos, então o preço do suco explodiu e o café também está se beneficiando de seca em outros fornecedores e uma produção boa no Brasil, apesar do sofrimento agora com o calor forte também no inverno, mas com remunerações muito boas e a chance da gente conquistar mais participação de mercado aí no café. E a cana também, eu estou vendo bons motivos aí para ter uma melhoria, porque a safra vem vindo bem, né? A produtividade está um pouco menor, porque o ano passado foi espetacular, mas a gente tem aí também o açúcar reagiu um pouco, o petróleo segue com preços elevados e a grande surpresa é mais ou menos uma história parecida com o boi, né? Que está comendo muita cana para o etanol. O consumo está 25%, 30% maior e isso é importante, né? Está entrando aí o etanol de milho também, mas nós estamos consumindo estoque de cana para etanol, o que pode beneficiar no segundo semestre preços de açúcar e também os próprios preços aí do etanol, se a gente não tiver controle, né, lamentável que já aconteceu no Brasil e foi tão danoso, né, em cima de segurar o preço da gasolina e não alinhá-lo aí com o mercado internacional. Lembrando que o real desvalorizado também pressiona o preço da gasolina para cima e está incrível, né? O real a 5,50 no momento de gravação aqui para vocês, né? Então, assim, muita coisa acontecendo, mas o meu recado para você, produtor de grãos, eu acho que valeria a pena fixar agora e já devia ter comprado os insumos. Acho que eu fui bem claro aqui, né? Tomando riscos, como sempre, de levar a bronca de vocês se eu errar, mas pelo menos vocês têm a minha opinião, né? Com muita sinceridade, muito carinho aí. O que a gente acompanha, então, agora em julho? Então, acho que foi um primeiro semestre legal, né? Com volumes bons de produção, com preços razoáveis, alguns com preços muito bons. E vamos agora aguardar o segundo semestre. O segundo semestre é confuso, hein, turma? Vai ter eleições nos Estados Unidos, nós temos aí uma indefinição econômica no Brasil desnecessária, essa questão fiscal, para que isso, né? Vamos deixar as regras do jogo claras, vamos cuidar da questão fiscal no Brasil para não deixar a inflação voltar, para continuar a trajetória de queda, né, de taxa de juros, enfim, erodir um pouquinho a confiança por conta de deslizes aí do executivo nos últimos 60 dias, né? Acho que precisava vir de novo aí a confiança para trazer a moeda para baixo e continuar uma trajetória de queda da inflação e também possibilitando a queda da taxa de juros, né? Então, aqui que a gente vai olhar agora principalmente o clima, o fim do El Niño, transição para uma laninha provavelmente mais serena, então tem que ficar de olho no clima. É a principal variável hoje que pode interferir no preço da soja, do milho e do algodão, porque principalmente agora nos Estados Unidos está aquele tapetão lá, qualquer problema de falta de umidade, né, de água, vai trazer reflexo aí na produtividade e nos preços, né? Então o clima tem que estar de olho em todo sentido. O andamento para a safra de verão, então, no hemisfério norte, não é só nos Estados Unidos, tem Europa, tem China, tem um monte de lugar produzindo, agora a gente sai do foco e o foco vai lá para eles, a gente volta a ganhar importância em agosto, setembro. Como é que vai fechar o milho no Brasil? Seria o terceiro ponto. Melhor momento para aquisição de insumos para o planejamento da próxima safra, já falei para vocês, na minha opinião já passou, o melhor momento, então corre aí. E a questão cambial e a questão macroeconômica, a gente tem que ficar observando também, que estão bastante preocupados com isso, né? O Brasil precisava ter mais previsibilidade, né? A gente hoje recebe muito solavanco vindo principalmente do executivo, cada hora vem uma ideia nessa questão de importação de arroz, essa insistência na importação de arroz pelo governo é uma coisa que eu não consigo entender. Se você não tivesse as cadeias estruturadas, então justifica o Estado importar, mas se você vai realmente precisar importar, e não vai precisar, pelos números que nós temos aí do Rio Grande do Sul, quer dizer, para que dar essa cacetada no produtor gaúcho? Se você não vai precisar importar, né? E agora se você precisar importar, que a própria cadeia produtiva faça essa importação, que o varejo faça essa importação, né? Que as próprias produtoras de arroz, beneficiadoras, cooperativas façam essa importação e complementem
o produto necessário para o mercado interno. Não tem que o governo se meter a fazer isso, colocar embalagem no ponto de venda com Conab, não faz sentido nenhum. Então é muita criatividade, nós precisamos de foco, pessoal, eficiência, transformar o Brasil cada vez mais competitivo. Você vê, a gente caiu no índice de competitividade global de novo, de um ano para o outro. Quer dizer, o que é o indicador que faz um país competitivo? Tem que focar naquilo, não perder tempo, né? Para que não divulgar o Plano Safra? Tão importante nesse momento, o volume de recursos, né, que é um desrespeito ao agro não fazer isso. Para que não fazer isso? Né? Então, não vamos criar surpresa, vamos jogar o arroz com feijão, literalmente, aí, bem feito, para que eu construa chance da produção brasileira ficar cada vez mais competitiva e trazer resultados aí para o Brasil. Eu costumo sempre dizer, o meu último comentário, que sem produção e venda não tem geração de renda e não tem distribuição de merenda. Nós estamos muito olhando para a distribuição de merenda e pouco foco em transformar a nossa produção e a nossa venda em cada vez mais competitivas. Então, o setor público precisava de foco para geração de renda e competitividade, não ficar com coisas supérfluas aí que não estão agregando valor nenhum. Então, essa que é a ideia. E aí agora eu convido vocês a acompanharem fotos, né? Vai ter um vídeo especial sobre isso, tivemos um grupo grande da Harvard, da USP, lá no Fórum Mundial de Agronegócios, que é a Davos do Agro, aconteceu na Espanha, e aguardem novidades aí, mas muito, muito bacana, né? E o ano que vem vai ser no Brasil, Conferência Mundial de Agronegócios. E lá na Espanha foi interessante ver 450 pessoas, mais de 40 países, debatendo as questões todas do agro aí, sustentabilidade, eficiência, né, inteligência artificial, tem tanta coisa incrível, né? E no final vou deixar umas fotos para vocês verem Almeria, na Espanha. Incrível, turma, um mar de plástico, né? Só estufas. Era uma região paupérrima, estratégia, governo trabalhando para gerar produção e venda, e hoje ela é extremamente rica, traz muitos dólares. Eu vou contar essa história para vocês, não neste vídeo, vou deixar vocês curiosos aí para assistir, tá bom? Então eu convido a verem as fotos aí das nossas andanças dos últimos 2 meses. Valeu, pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Desculpe aí algumas brincadeiras, mas que eu possa ter ajudado na sua tomada de decisão.